Estamos no ar com mais um episódio do nosso Casamento à Vista. E hoje estamos aqui recebendo uma querida profissional da área da beleza, que entende de tudo e vai dar super dicas para vocês sobre essa área da estética, beleza e noivas também, dos cuidados que vocês precisam ter com os procedimentos aí pré-casamento, que a gente tem várias histórias e ela sabe muito bem. E eu estou recebendo a nossa querida doutora Vanessa Robaina. Seja bem-vinda. Obrigada. Até que enfim saiu esse podcast, né? Até que enfim, né? E aí, me fala um pouquinho, quem é a Vanessa Robaina? É uma dentista. Uma dentista. Comecei com muitos sonhos, né? Na minha área de odontologia. E o odontólogo, nós já somos preparados mesmo para trabalhar com a área de estética, né? Eu costumo dizer que nós somos artesãos, porque nós construímos. E essa área, na verdade, eu falo que eu não escolhi, ela que me escolheu. Eu vejo assim na minha vida que eu já tinha indícios para trabalhar com a estética facial, com a harmonização facial. E a odontologia, ela me ajuda todos os dias. Todos os dias. Mas hoje, quando virou a chave para trabalhar só com uma questão de estética? Com a harmonização? Harmonização. Então, eu me formei, né? Depois eu fui fazer ortodontia, que era uma paixão. Amo a ortodontia e ela me traz, né, dentro da especialização que eu fiz, um norte para trabalhar com harmonização, porque lá nós temos várias análises faciais, cefalométricas, que ajudam a gente a identificar proporções, né? Paciente com falta de queixo, paciente com um lado maior do que o outro. Então, essas análises ela já nos ajudam muito, né? A traçar um perfil, a traçar proporções. Mas eu vejo que quando eu fui despertada para fazer a harmonização facial foi quando eu tive um convite da minha irmã, que já atuava na área, né? Ela é professora, de estar participando de um curso fora do país. Ela falou, poxa, tudo a ver com você, vai ter análises cefalométricas, e lá nós vamos estudar em cadáveres frescos, né? Que era algo assim, num momento muito novo para a gente aqui no Brasil, mas lá fora não, que foi lá em Boston, em Harvard. E quando nós fomos fazer esse curso lá, eu me apaixonei. Me apaixonei pela harmonização. Lá nós dissecamos cadáveres, lá nós colocamos fios, fizemos preenchimentos. Então, foi uma experiência, para mim, assim, indescritível. Eu falo que hoje, se eu fechar meus olhos assim, eu lembro. Entendi. E eu voltei de lá determinada. E eu fiz mesmo minha especialização mesmo, né? Eu sou especialista, eu fiz uma pós-graduação. Estudei 2 anos e meio, tive que apresentar monografia para a banca. Não foi apenas só um curso de final de semana. E dali nunca mais parei de estudar, porque cada dia no mercado tem algo diferente. Eu queria que você falasse assim, o que é a harmonização facial? Porque muita gente tem essa dúvida, assim, né? De fato, assim, o que leva a pessoa e qual é a especialização para fazer esses procedimentos? Então, assim, o que é a harmonização facial? O que é a harmonização facial? Hoje esse termo está até, né? Eu não gosto muito mais do termo, né, de harmonização, mas a harmonização facial é um conjunto de procedimentos. O paciente vai no consultório, ele vai fazer um botox, um preenchimento de olheira, um botox, ele vai fazer um peeling, ele já está fazendo a harmonização facial, que nada mais é do que um conjunto de procedimentos para harmonizar aquele rosto. Uhum. As pessoas confundem a harmonização facial com exageros, que é hoje o que está em alta, né? Hoje as pessoas falam que quer o natural, mas não é bem isso. Muitas das vezes o paciente não sabe nem o que é harmonização, né? Confunde muito a harmonização com esses exageros que a gente está vendo aí na televisão, que vê no dia a dia, e acaba até ficando um termo bem chulo, né? Aí, ó, vou fazer a harmonização facial, porque ficar hoje em dia com as o pessoas rosto... falam assim, vou fazer harmonização facial. Aí quem não fez, já fala assim, vai ficar horrível. Isso. Porque é o que a gente vê na internet, né? Então, vai ficar horrível. Isso. Então a pessoa já tem acabou tendo um preconceito. Preconceito, verdade. A harmonização realmente, esse termo hoje, ele é visto como um preconceito.
Nossa, olha, vai ficar artificial quem faz a harmonização. E a harmonização é um termo para um conjunto de procedimentos. Muitos pacientes vão no consultório e falam, doutora, depois que eu fizer esse botox, esse preenchimento, eu quero fazer uma harmonização. Eu falo, mas você já está fazendo uma harmonização, você já está harmonizando o seu rosto, você já está prevenindo a velhice. Então, você já está fazendo. É porque muitos pacientes associam a harmonização com exageros. Perfeito. Qual é o procedimento mais procurado no seu consultório? O Botox. Botox. Com certeza, o Botox é o mais procurado. Eu falo que o Botox é o queridinho, né? E é o procedimento que você vê aquele efeito mais rápido, né? Porque você tá ali com aquelas rugas, com aquelas expressões bem marcadas. Aí, quando você realiza a toxina botulínica, porque Botox é uma marca, né? Quando você realiza a toxina botulínica, e já traz aquele efeito, você já dá um sorriso, já não aparece mais o pé de galinha, você já levanta a sobrancelha, não fica marcando a sua testa. E o Botox também, a toxina botulínica, ela te dá também alguns efeitos. Vou dar um exemplo. Você quer levantar um pouquinho o olhar, você consegue realizar isso com a toxina botulínica. Então, ela harmoniza o paciente e de uma maneira bem mais rápida. Então, o paciente procura bastante o Botox. E é todas as faixas etárias. Qual é a diferença entre Botox e preenchimento? Acho que essa pergunta todo mundo faz, né? E confundem bastante o preenchimento da toxina botulínica. A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura temporariamente, que não é 6 meses, mas é um outro assunto. Ela paralisa temporariamente, porque conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo colágeno. Então, tende a ficar o quê? Linhas de expressão. Então, para essa linha não ficar uma linha estática, você faz a toxina botulínica. Ela não tem nada a ver com preenchimento. E é até engraçado que, às vezes, o paciente chega e fala assim, doutor, eu quero fazer botox aqui, ó, no meu bigode chinês. Isso já é preenchimento. O ácido hialurônico, que é o que a gente realiza o preenchimento, ele é para preencher, como o próprio nome diz, para devolver estrutura. Às vezes o paciente não tem mento, quer aumentar um pouquinho, é o ácido hialurônico, é o preenchimento. A olheira funda é o preenchimento, é o ácido hialurônico. Eu quero volumizar ou então desenhar um pouco meus lábios. É o ácido hialurônico, não é Botox. Botox, toxina botulínica, é somente para rugas, é para paralisar temporariamente e evitar essa quebra aí da nossa pele. Perfeito. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no podcast lá. E aí as noivas, claro, se interessam. Porque eu acredito que elas têm uma procura muito grande quando está chegando próximo ao casamento. Bem próximo. Bem próximo. E aí eu queria que a senhora falasse sobre essa questão do cuidado. Do cuidado? Assim, do cuidado que ela pode... Quanto tempo que ela tem que ir antes para fazer um procedimento? Porque tem vários tipos de procedimento. Você falou aí do preenchimento, do botox, fio. Isso. Então, assim... E aí, assim, tem gente que quer procurar lá faltando dias para o casamento. Pode sofrer alguma interferência no rosto? Corre esse risco? Corre. Então, cada procedimento tem um tempo de ação. A toxina botulínica a gente realiza, o paciente precisa voltar de 15 a 21 dias, né? Porque se ainda tiver alguma musculatura ali mais imperativa, a gente vai colocar mais dose, então ele precisa de 15 a 20 dias e o efeito mesmo 30 dias, né? Para ficar aquele efeito bonito, mais natural, principalmente para quem faz a primeira vez. Os preenchimentos, cada área também tem um tempo ali de ação e de durabilidade, então, por isso que é importante o paciente fazer uma consulta bem antes, se planejar, principalmente quem vai casar. Eu, né, como você sabe, passei 2 anos e meio planejando os 15 anos da minha filha e eu entrei também nesse planejamento. Faltando 7 ou 8 meses antes do aniversário da minha filha, eu comecei a fazer alguns procedimentos, né? Mento, fiz bioestimuladores de colágeno, que é algo que as noivas gostam muito de fazer. Então, precisa de um tempo de ação e para quando chegar aquele grande dia, ela está sem, de repente, uma intercorrência, porque pode acontecer. O que é isso, doutora Vanessa? Pegou um vasinho, ficou roxinho.
né? Então, dura aí uns 10, 15 dias para sair aquele roxo. Então, assim, fazer procedimentos para quem vai realizar esse grande sonho no dia, ou então faltando uma semana, 10 dias, é um risco. Eu costumo não fazer. Não gosto de fazer. Não faço. Apesar que tem uma história bem engraçada de um casal, né, que foi um risco, mas deu tudo certo. Mas eu não gosto, porque até mesmo precisa de um tempo, né, para o procedimento aparecer mesmo. E assim, tem essa procura muito grande de noivas, noivos, acho que as mães, sim, para fazer pré-casamento? Tem essa procura muito grande assim na próxima? Olha, eu nos últimos 2 anos, eu vejo que essa procura tem aumentado muito. E não só... Às vezes eu recebo noivas, aí as noivas pressionam os noivos, né? Eu quero estar linda no meu casamento. E você também. Aí elas já chegam até falando, olha, eu quero que faça isso nele, que faça aquilo nele. As mães também procuram bastante, né? A família, né, vai fazer, mas as noivas têm procurado bastante fazer os procedimentos. Até mesmo porque é uma orientação, tanto da maquiadora, às vezes da fotógrafa, e as noivas estão antenadas ali, pesquisando vestido, maquiagem, então ela olha assim o perfil, estou gostando muito desse meu perfil, vou lá, vou querer uma informação para ver o que eu posso fazer. E a consulta é importante, porque às vezes a noiva chega querendo algo que eu falo assim, não, isso está perfeito em você. O que você precisa é de um queixinho, o que você precisa é de um pouquinho de malá, vamos colocar um fio, vamos fazer um pouco de preenchimento, vai ficar bem natural, mas para realçar a sua beleza. Então, é muito importante a consulta, é muito importante procurar com antecedência, porque tem esses percursos aí, né? Tem esse tempo aí. Então, assim, procurar um mês antes, 15 dias, não é muito aconselhável. Você falou sobre essa questão da importância de procurar o tempo certo. Já aconteceu de pessoas ir no seu consultório desesperadas porque fez um procedimento em outro lugar e não deu certo? E chegou lá destruída? Já aconteceu? Sim, quase toda semana. Sério? Sério, quase toda semana. Quase toda semana. Principalmente, né, foi um assunto que eu até falei há poucos dias, pacientes que vêm de franquias. Essas franquias grandes, luxuosas, com vários profissionais, com vários procedimentos. Na hora ali recebe, né, faz o procedimento, todo aquele encantamento. Só que, como eu disse, às vezes aquele procedimento que é bom para um não vai ser bom para outro. De repente, aquele produto que foi utilizado em você, que deu super certo em mim, eu vou ter outros, vou ter um inchaço, vou ter nódulos. Enfim, isso pode acontecer. Isso não é só técnica errada, isso não é só que o paciente não cumpriu com as orientações. Pode acontecer, sim. Às vezes, fazendo tudo certo, pode acontecer. Mas o mais importante é ter um profissional que saiba realizar o procedimento e que saiba resolver em caso de intercorrência. E o que acontece hoje, por que estamos recebendo esse número tão grande de pacientes que não dá certo e vem desesperado? Porque tem muita gente hoje no mercado, mas o mais importante hoje é, quando você for procurar um profissional, você procure um profissional que você saiba que ele é capacitado tanto para fazer quanto para resolver uma intercorrência. Então, assim, tem procura toda semana de paciente. Qual foi o pior caso que você já pegou? O pior caso foi um caso recente agora. É um paciente, ele é engenheiro. Foi homem? Homem. Caramba! E eles teriam uma ação na empresa onde que ele trabalha, onde que eles iam precisar tirar fotos. E ele sempre esteve muito insatisfeito com as olheiras profundas. Ele procurou um certo lugar, né, que eu não posso falar por ética. Não pode? Não pode. E ele procurou um certo lugar para fazer as olheiras. Chegaram lá, ofereceram diversos tratamentos. Errado, tá? Assim, na minha análise facial, quando eu peguei a foto dele do antes, não precisava fazer alguns. Pelo contrário, ressaltou o problema que ele tinha, porque fizeram malá,
fizeram posterior. E isso afundou mais ainda a olheira dele e fizeram todo o tratamento dele. Com 1 mês e meio, já não existia mais botox ali, já não tinha mais o efeito da toxina. E ele fez tudo certo, ele procurou antes das fotos da empresa para estar bem nesse dia, um prazo bem curtinho, 1 mês e 1 semana, e não tinha mais procedimento nenhum. A olheira já estava funda, o bigode chinês dele deu vários nódulos, e na minha avaliação ele não precisaria fazer aquele bigode. Enfim, deu tudo errado no tratamento dele, tudo errado. E ele ficou desesperado, porque ele estava pior do que quando ele chegou. Só que quando ele foi procurar ajuda, ele passou por todo mundo, gerente, subgerente, conseguiu até falar com o Papa, menos com o profissional que fez o procedimento dele. E ele me procurou desesperado. Uma pessoa me indicou, ele me viu na internet e chegou no consultório desesperado porque ele só tinha 1 semana para fazer essas fotos. Caramba. Eu falei, por que você não veio com 1 mês antes comigo? E assim, o caso dele foi, graças a Deus, bem tranquilo. Eu falei com ele de todos os riscos que poderia ter, né? Porque 1 semana seria um prazo muito curto. Mas fizemos olheira, refizemos todo aquele trabalho, retiramos também uma parte do que ele já tinha feito, que estava colocado errado, em camadas erradas ali, e graças a Deus deu tudo certo. Mas os homens também procuram. Tá vendo, rapaziada aí, ó? Procura. Rapaziadinha, como diz o termo aí, galera. Eles só não gostam de postar. Não pode postar foto deles. Postar. Não. Pois é. Procedimento estético, vicia? A galera tem esse vício? Tem gente que fica viciada nisso? Vício. Eu posso dizer que sim. Tem gente que procura muito, né? Aí é onde que está acontecendo os exageros. Exageros. Porque não precisa. Não precisa e quer mais, e quer mais, e quer mais. Eu digo que não vicia. O paciente consciente, depois que ele harmoniza, depois que ele começa a fazer intervenções, que eu digo que é um processo, né? A gente envelhece todo dia. Acordei, envelheci. Mas eu costumo dizer que o paciente, quando ele começa a entender esse processo de envelhecimento, ele quer sempre estar bem. Então, ele procura estar sempre em dia com todos os seus procedimentos. E até mesmo porque sai mais barato. Manter sai mais barato. O que é isso, doutora Vanessa? Se hoje eu faço uma harmonização completa, preencho onde deveria preencher, faço o meu botox e depois eu só vou lá e faço as manutenções, fica mais barato. Então, assim, aquele paciente que se cuida, que tem ali uma rotina, já está vencendo o meu botox, já estou vendo que estou precisando preencher mais um pouquinho a minha olheira, ele está sempre ali refazendo os seus procedimentos, vai sair mais barato para ele, do que ele deixar todo aquele efeito acabar e começar de novo do zero. Perfeito. Perguntinha de seguidor. Quanto tempo a noiva precisa ir ao consultório para saber o que ela tem que fazer, o que precisa melhorar antes do casamento? A gente até respondeu, mas isso é algo que precisa assim, ser anotado. No mínimo, aí, uns 6 meses antes do casamento. No mínimo. 6 meses antes. Mas eu quero fazer botox. O botox não dura 6 meses. Quem inventou isso, eu não sei. É igual aquela lenda de chupar manga e tomar leite. É isso. Ainda não está para sair uma toxina botulínica, tá? Que vai durar 6 meses, mas ainda estamos aí em testes. Mas não existe. O que existe, até é bom frisar isso, é a sensação. Você já fez toxina botulínica e sabe. Tem lugares que demora mais a retornar aquela contração muscular. E tem lugares que sai bem mais rápido, que é onde a gente tem mais força. Mas ela não dura 6 meses. Então, no mínimo, a noiva precisa. Por quê? Quando ela chega no consultório, nós fazemos toda uma análise facial de tudo que ela vai precisar para estar bem naquele grande dia. Então, ali nós vamos traçar o tempo. Mês tal você vem para realizarmos esse procedimento. Agora vamos tratar da pele. Quando estiver chegando mais próximo, nós vamos fazer a toxina. Nós fazemos todo um planejamento. Então, o planejamento é o mais importante antes de qualquer evento. Perfeito. Qual foi a história mais impactante que você já ouviu lá no consultório? Assim?
História mais impactante. Tem muitas, hein? Olha que elas me fazem chorar. Mas qual foi, assim? Lembra de um caso, assim, que marcou? Olha, eu tenho uma paciente que ela já é minha paciente há um bom tempo. E ela voltou para realizar, né, os procedimentos de manutenção dela. Essa impactou. Essa eu fiquei assim, falei, como que a minha profissão não é só realizar procedimentos estéticos, é tocar mesmo na autoestima, na alma mesmo. Uhum. A gente recebe pacientes assim que deixaram de se cuidar durante anos da vida, se esqueceram e estão ali para resgatar a sua autoestima. E essa paciente, ela estava realizando os procedimentos e eu ali comecei a falar para ela algumas coisas, né? Foi Deus mesmo assim me tocando ali naquele momento. E ela chorou. E quando antes dela se despedir, que eu tenho, né? Meus pacientes sabem disso, eu abraço, eu beijo mesmo. Ela falou assim para mim, Vanessa, hoje eu vim determinada a tirar minha vida. Caramba. E aquilo ali me impactou. Eu falei, mas por que ela? Porque eu perdi tudo. Perdi tudo, meu marido me traiu, eu perdi minha casa, eu perdi isso, eu perdi tudo. Eu falei, não, você não perdeu. Aí eu abracei ela, falei assim, se olha no espelho. Lembra quando você chegou aqui? Então vai passar. E a gente ali conversando, e ela me abraçou. E depois ela me mandou uma mensagem falando que aquilo fez um bem para ela, que às vezes as pessoas acham que aquilo é tão supérfluo, né? Ah, para que fazer botox? Eu vou envelhecer mesmo. Para que isso? Não. Quando você se ama, você quer se cuidar. E quando ela me contou essa história, e depois ela voltou e falou, olha, naquele dia eu saí daqui tão bem, que legal. Que eu fui resgatar e eu tive mais forças ainda para lutar. E ela falou, e como você disse, tudo se resolveu. Que legal, que legal. Então, isso aí me impactou bastante. Você comentou aí sobre as pessoas falarem, para que fazer botox? Vai envelhecer mesmo. Sim. Que são os mitos, né, que eu acho que muita gente fala sobre alguns procedimentos estéticos. Mas quais são, se existe assim, quais são os mitos mais comuns que você ouve na sua área, que as pessoas falam de gente que não entende nada, e aí vai falando lá, exemplo, né, manga com leite mata. Existe muitos mitos e às vezes é até engraçado, né, que o paciente ele chega e ele tem certeza que aquilo ali é verdade. Um mito que é bastante corriqueiro que se eu fizer a toxina botulínica eu vou ficar assim, congelado. Isso não existe. Na verdade, hoje o paciente busca algo mais natural. Ele quer fazer o botox, mas não quer que as pessoas percebam o que ele fez. Então, um mito, se eu fizer botox eu vou ficar congelado, não vou conseguir sorrir. Não, isso não existe. Outro mito se eu botar uma seringa de ácido hialurônico eu vou ficar com um bocão. Impossível, não tem como. É isso aqui, ó. Não tem um sachê de mostarda e ketchup? Esses que a gente usa na lanchonete? O ácido hialurônico, 1 ml é aquilo dali. Não enche nem uma colher. Então, assim, é impossível isso deixar você descaracterizado, né? Tem até um personagem na internet que o pessoal fala, eu não quero ficar com a cara de fulana. E não, isso não existe, né? São tipos de mitos. Muitos. Essa questão, assim, porque o paciente chega lá com a expectativa de como ele quer ficar, mas às vezes ele não vai ficar daquela expectativa que ele acha que vai ficar. Como é esse equilíbrio aí, dizer pro cara que você não vai ficar igual o Cauã Raymond, cara? Então. Vou até relaxar agora. É difícil. Porque elas pegam referências de artistas e não tem lábio nenhum. Aí chega com a boca mais famosa do mundo, Angelina Jolie. Quer ficar igual? Aí você fala assim, por mais que eu bote 3 ml ali de preenchedor, não tem como, porque a estrutura não vai comportar aquele ácido hialurônico. Então, você tem que sentar. Nós tiramos fotos, mostramos, damos exemplos de pacientes parecidas ali com ela, com aquele lábio, para mostrar, para trazer a realidade. E, muitas das vezes, explicar mesmo, olha, vamos dizer que eu seja um pouco
vou dar uma palavra assim, displicente. Vou lá, vou colocar o que você quer, vou fazer o que você quer. Você não vai conseguir nem dar um sorriso. Realmente você vai ficar paralisada, porque não tem como. Nós temos que respeitar as estruturas. E isso é muito importante o paciente ir às consultas, porque eu vou alinhar o que ele precisa junto com a expectativa dele. Vou mostrar para ele que aquilo dali é impossível, porque nós não fazemos cópia. E quem tenta fazer cópia, o profissional que tenta fazer isso, é essas coisas que a gente está vendo por aí. Pessoas totalmente descaracterizadas. O que era para ser belo, porque a harmonização nada mais é do que ressaltar a beleza que você tem ou devolver aquilo que você não tem. Como assim devolver? Eu não tenho um mento, mas eu consegui criar um pouco de queixo ali e aquilo harmonizou com o meu rosto. Então, harmonizar é isso e não copiar. Se você tentar copiar, se você tentar fazer cópias, é isso aí que a gente está vendo. É uma padronização de uma beleza que, na verdade, não é beleza, é exagero e que se torna muito feio, né? Se torna horrível. Viu? Não tem como ficar com o meu rosto. Só eu que vou ficar assim. Não vai, é só você. Então, com tem uma esse amiga maquiadora. A minha amiga maquiadora comentou. Ela não fez uma pergunta, ela comentou. Ela falou assim: o que eu já fiz de maquiagem para esconder o rostinho no rosto das noivas não está no gibi. Aí entra naquela questão que você falou. É procurar o procedimento estético próximo ao casamento. Próximo ao casamento. E é um risco. Uma coisa muito importante nisso aí que você falou, o profissional, ele tem que orientar o seu paciente. Ele precisa orientar e explicar desse risco. Porque, assim, depois falar para o paciente assim, você sabia que isso ia acontecer. Gente, às vezes a pessoa sabe, mas não sabe. Ela está com aquela expectativa, é casamento, é festa, é buffet, é fotógrafo, é familiares que vêm de longe. Então, ela não está... Então, por isso, mais uma vez, eu estou sendo chata com isso. É importante a consulta. E a consulta não é um fast food. Oi, tudo bem? Meu nome... Acabou. Não, a consulta é ler ali a anamnese. Às vezes o paciente fala assim para mim... eu vejo lá na anamnese, fiz olheira. Eu falo, e aí, gostou do seu procedimento? Não, eu odiei. Por quê? E ele vai me contar toda aquela história. E dentro da história que ele está me contando, eu já sei o que deu errado. Por isso que ele odiou. Doutor, eu fiz botox, Deus me livre, nunca mais eu quero fazer. Porque eu fiquei com o olho pesado, porque sobrecarregou a toxina botulínica naquele paciente. Então, assim, você precisa ouvir, o profissional ele precisa ouvir o seu paciente, ouvir as suas histórias, saber o que aconteceu. Você costuma inchar, quando você acorda, você tem as pálpebras. Ela vai casar de manhã. Aí ela faz um preenchimento de olheira com 15 dias antes do casamento. Aí, naquele dia, a noiva não está bem, naquele dia... Ela entrou ali no processo dela menstrual e ela vai reter líquido. E o que o ácido hialurônico faz? Ele puxa líquido. Então, se ela reteu, ela vai inchar. Imagina ela acordar no grande dia dela toda inchada. Então, tudo isso você tem que saber. Que hora que vai ser seu casamento? Quando? Qual data? Daqui a 2 meses eu tenho um preenchimento de olheira enorme para fazer naquela paciente. Costumo fazer o preenchimento de olheira até, às vezes, em 3 sessões. De 15 em 15 dias. Até mesmo para eu ver como o ácido vai se comportar ali, como aquela paciente vai, se ela vai ter bolsa, se ela não vai ter, como que ela está inchando, como ela está retendo líquido. Está tomando alguma medicação? Estou tomando glifage. Gente, o paciente está retendo líquido. Entendeu a importância de você conversar com o paciente, de saber, de fazer uma consulta. Eu até brinco lá no consultório, eu falo, gente, às vezes o paciente está mais preocupado em preço. Qual é o valor do preenchimento labial? Do que quem eu sou, de como aquele preenchimento labial vai ficar nele, quais são os riscos. Tudo isso. Então, assim, não é um fast food. A gente precisa, é algo sério. Injetar produtos no paciente é muito sério. E o paciente precisa ter a conscientização que o barato pode sair caro e muito caro. Se eu não estiver enganado, teve um falecimento
Saiu até no Fantástico, não foi? Que aconteceu de uma menina, de um rapaz que faleceu? Que fez um peeling, né? Peeling de fenol. Foi peeling, né? Foi. Então, ele procurou essa profissional, ele já tinha procurado outras profissionais, que depois eu fui analisar a história, né? Que tudo tem um começo, meio e fim. Ele procurou essa profissional, já tinha procurado outras profissionais, e essa profissional, para ele, era barata. Foi muito mais barato do que as outras tinham cobrado. E ele foi realizar esse peeling. E pelo que eu vi nas imagens que apareceu no programa, né, no Fantástico, o que eu vi das imagens é que ela fez tudo de errado desde o início. Desde o início. E depois foi saber que ela não era uma profissional, ela era uma blogueira. Ela não era nem da área de saúde. Profissionais que injetam precisam ser profissionais liberados pelo seu conselho e profissionais habilitados. Um curso de final de semana é um curso de capacitação. Eu dou aula para alunos de final de semana. E eu falo assim, isso aqui é aquela bolinha que quica no campo. Você ainda tem um grande caminho a percorrer aí. Então, isso aqui hoje só foi para você sentir o gostinho, para ver se realmente é o que você quer exercer. Mas você precisa estudar mesmo. Dentro da faculdade, ele vai te dar vários nortes para essa profissão da harmonização facial. Mas ela não vai te dar tudo. Então, precisa estudar. Doutora, os cuidados entre antes e depois dos procedimentos? Existem os cuidados antes. Por isso, é bom atender o paciente e fazer uma perfeita anamnese. O que é isso? Saber de todo o histórico do paciente. Medicação. Existem pacientes que não podem tomar algumas medicações antes, que vai interferir no resultado, anti-inflamatórios, corticoides. Existem algumas medicações que não pode, dependendo do procedimento que vai realizar. E os cuidados pós, a gente sempre procura orientar todos os pacientes, o que deve e o que não deve fazer para ter o sucesso. Eu costumo até falar com o paciente no consultório assim, até aqui é a minha responsabilidade. Depois que você sair naquela porta ali, você tem que cumprir com essas, que essas aqui vão ser as suas responsabilidades. E isso não pode ser um papel que manda pelo WhatsApp. Isso não pode ser um papel que o paciente só assina no consultório e vai embora. Perfeito. Ele precisa ser conversado com um profissional, principalmente para quem tem eventos. Lá na minha ficha de anamnese está lá. Você tem algum evento, casamentos, festas, pelos próximos 20 dias? Se o paciente bota aquele xizinho, aí é a hora que a gente precisa conversar. Porque dependendo do que ele faz, existe os cuidados pós-procedimento. Viu, gente? Por isso que eu tenho a agenda cheia. Eu tô com essa ruga toda, que eu não posso ir lá nela. Você tá um paciente bem fujão, né? Vou aparecer. Prometo. Toda vez que eu vou lá, cara, a Yasmin acaba com a minha vida. Ela fala assim, nossa, tá péssimo, tá acabado. Expressivo do jeito que é, preciso. Essa pressão, assim, nas redes sociais sobre a estética, porque acho que todo dia, né, tem essas informações, as notícias. Como você lida com isso? Bem. Nossa, que humilde. Bem. Eu tenho até uma história engraçada, né? Uma vez eu estava sobrepeso e eu estava fazendo ali stories, explicando, aí veio uma paciente e colocou assim. Uma paciente, na verdade, ela não era minha paciente, ela só me segue. Me segue, curte tudo, elogia, fala que um dia vai estar lá fazendo um tratamento. Ela botou assim, cuidado para você não ficar deformada. O seu rosto é lindo, mas já está inchado demais. E eu estava numa fase que eu estava tomando uma medicação, eu estava numa fase sobrepeso, e era uma fase que eu não estava com nenhum procedimento no meu rosto. Então, hoje, essa pressão da internet, essa pressão... Os haters, né? Que você tem que ficar perfeita. Eu lido muito bem, assim. Entendi. Existe idade certa para começar ou para parar com os procedimentos? Idade certa, não. Na verdade, hoje as pessoas começam bem mais cedo do que começavam há tempos atrás, né? Hoje, a preocupação de fazer um selfie, de estar bem na internet, hoje essa rede social que nos acompanha em tudo, né? Você está comendo, você está postando. Então, hoje essa geração que malha, né? Essa geração aí que gosta de cuidar do corpo,
estão se preocupando também bastante com a face, né? Eu costumo dizer que a face ela não malha, né? Ela só vai se degradando. Então, a gente precisa estar cuidando. Mas hoje, a partir dos 25 anos, eu acho uma idade essencial para o paciente começar a fazer tratamentos preventivos, bem com dosagens pequenas, mas preventivos, principalmente para a geração aí que está fazendo crossfit, malhando bastante, que é uma geração que o metabolismo está bem acelerado, então o envelhecimento acontece de uma maneira bem mais rápida. Tá? E idade para parar, não. Quanto à vida, vai fazendo. Ao emocional, todo mundo quer se quer sentir tá bem, bem. quer se sentir... Eu tenho uma paciente de 86 anos. Sério? Tenho. Bonitinha. Eu tenho bastante pacientes de 76, 75, que legal. 80. E eu costumo dizer mais que hoje a mulher de 40 e 50 é a de 30. Hoje eu vi até eu sigo um cirurgião plástico, que eu gosto muito dele, ele postou só o corpo, né? Ele botou assim, acredite, essa paciente tem 55 anos. Eu falei, eu quero estar assim. Caramba. Isso é muito assim, é um assunto muito legal a gente estar falando. Exemplo, você conhece a Amanda, e a Amanda morre de medo de procedimento estético. Morre de medo. Porque assim, é um trauma que ela, não sei se ela teve alguém, as meninas que ela trabalha no banco, que fazem muito, e aí ela morre de medo. Até as pessoas brincam, né? Falam assim, ela fala que ela fez boca, né? Ela nunca fez boca. A boca dela é linda. É do jeito dela. Né? E agora, ela até falou assim, agora eu vou aparecer lá. Ela falou que depois que tiver o bebê, ela vai aparecer lá. A Amanda tá só adiando. Só tá adiando. Tá, Amandinha? Beijo. Mas ela é bonita, né? Ela fazer é linda, o quê? Ela é linda. E aí, eu queria perguntar sobre mais um mito. Que é essa questão do Botox durar 6 meses. Não existe isso. É a sensação da toxina. E isso também é muito... Que só precisa aplicar 2 vezes no ano. Não, isso não existe. Hoje, então, com o metabolismo acelerado, eu, por exemplo, eu fazia Botox aí de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. Hoje eu reduzi, porque malhando... Você tá ali, né? Quem malha fazendo rosto bonito ou então paralisado? Eu não consigo. Nossa, tem que ver minha cara. Apesar que eu tenho uma paciente que ela é sensacional. Ela vai ver isso aqui, ela sabe de que eu tô falando dela. Ela só malha de frente do espelho, porque ela não quer fazer careta. Então ela fala que o botox dela vai durar. Mas isso não é certo, né? Nós movimentamos demais, pegamos muito peso. É ali quando você está malhando, você está ali fazendo aquelas caretas. Hoje a gente corre mais, hoje a nossa vida está muito agitada, nosso metabolismo está ali. Não se alimenta direito, o paciente não acaba se alimentando, bebendo água. Então, tudo isso vai oxidar e vai ter... O tratamento em si não vai durar tanto tempo. Então, não existe Botox que dura 6 meses. Está para sair uma toxina botulínica. Porque muita gente falava isso, em 6 meses você tem que ir lá retocar. Sim, agora, se o paciente for um paciente bem resolvido, ele também faz outros tratamentos. Ele faz bioestimulador, ele faz skin busters, ele faz células regenerativas, que hoje é o boom, né? É a nova tecnologia aí das células regenerativas, dos tratamentos regenerativos. Ele pode adiar um pouco esses meses para realizar a toxina botulínica. Claro que não passando muito ao ponto da pele começar a vincar. Mas se ele realiza isso, agora se ele não faz nada, se ele só faz o Botox, eu aconselho aí de 4 meses, de 5 meses, não demorar 6 meses para realizar. Que não é o meu caso, né? Então... Pois é. Pois é. Vamos lá. Agora eu quero quase sair um pouquinho fora assim, mas como que é ser profissional que cuida da autoestima de tantas pessoas, né? Ali, dia a dia, que passa de gente no consultório ali, né? Naquela cadeira lá, na sala lá. E também ser mãe. Você tem 2 filhas, certo? Tenho 2. 2, casada. Há quanto tempo? Vou fazer 25 anos de casado. Eu só acho que tem que ter uma bodas. Eu também acho. Só acho. Eu também acho. E ser cristã. Celebrante. E celebrante. Eu já fui padre ou pastor. Na época não tinha celebrante. Não tinha. E ser cristã, né? E você também é cristã. Como que é isso pra você? Porque é muita informação
E uma excelente profissional, professora. Buscando equilíbrio, Jonathan. Buscando terapia equilíbrio. em dia. Terapia em dia. Buscando equilíbrio, né? A gente precisa estar bem. Tá bem. Primeiro, eu preciso estar bem, é o que eu falo para as minhas pacientes, eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem. Eu sou essa máquina. Né? Eu, como todas as mulheres e homens, nós precisamos estar bem conosco. Então, se eu estiver bem comigo, eu consigo realizar as outras tarefas. E quando você até falou de igreja, assim, igreja é o meu ponto de abrigo, é o meu seguro. É ali que eu renovo a minha mente, o meu coração, ali que Deus me enche. Na minha igreja eu trabalho no Ministério de Casais, eu trabalho no Ministério Aliança em Foco, que é o Ministério de Casais. Então, a gente recebe os casais que acabaram de casar, casais novos. Então, ali a gente está sempre orientando. Nós fazemos um culto de casais, uma vez no mês. E esse culto recebe ali, a gente está ali se alimentando, falando de família, dia a dia, fazemos atividades, brincadeiras. Então, a gente precisa estar sempre conectados. Primeiramente, em tudo na nossa vida, conosco mesmo. Eu sempre falei isso para as minhas filhas, para o meu marido, para as minhas pacientes, para os meus amigos. Se eu não estiver bem comigo, como que eu vou ser boa para alguma coisa? Para nada. Né? Bacana. Eu não vou estar bem com nada. Qual a igreja? Igreja Batista Luz. É do bairro da Luz? Do bairro da Luz. Ali próximo da Unig. Era onde era o Billy Graham? Pastor Billy Graham? Não. Não, é o pastor José Mauro. José Mauro? José Mauro. Eu sei que o Billy Graham era de lá. Eu tinha mas eu acho que eu conheço, sim, o bairro da Luz. Acho que eu já fui no... É tradicional? Não. É renovada? É. Renovada. Não, eles gostam bastante de Pensei casar. que era a Igreja Batista tradicional. O pessoal lá gosta de casar. O pessoal gosta de casa bem, Batista casa. Doutora, o consultório, hoje você atende na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Isso. E também atende aqui na Barra da Tijuca? Atendo. Onde ali fica? No edifício Lumina, ali na Belardo. Na Belardo Bueno? Legal. Pertinho lá do escritório, então. Pertinho. Pertinho, no Centro Metropolitano. Sim. Por ali. O Shopping Metropolitano por ali. Isso. Aí tem o edifício Lumina, ele fica de frente mesmo para aquele parque ali, né? Perfeito. E Nova Iguaçu? E Nova Iguaçu, isso. Na cidade de Nova Iguaçu. Então, quem quiser te procurar, entra lá na rede social. Isso, que eu tô lá. Um sonho da Vanessa. Um sonho. Profissional. Um sonho profissional? Eu tô agora estudando umas novas áreas aí para alcançar, uns cursos aí. Tá saindo do papel, uma ampliação lá, né, no meu consultório, que graças a Deus ele tá pequenininho já. É um coraçãozinho, mas ele precisa expandir. E o meu sonho é trabalhar com uma equipe que cuide do paciente, desde quando ele chega ali no consultório, né, na parte emocional, corporal e facial. Esse é o meu sonho e eu creio que em breve a gente vai estar com essa clínica aí. Pessoal. Meu sonho pessoal? Pessoal. Olha, essa pergunta ou é familiar, difícil. que você tem para sua família, com maridão. Meu sonho pessoal, assim, sempre envolve minhas filhas, né? Eu falo que se elas estiverem felizes, eu já estou realizada. Você vai saber o que é isso. É o seu coração andando fora do seu peito. Considerações finais. Quer mandar um beijo para quem? Mensagem. Muito obrigado por você ter vindo aqui falar um pouquinho do seu trabalho, da sua área, que é super importante para esse universo, que as pessoas falam muita coisa, né? Os mitos e os medos que tem dentro da área, mas e aí também profissionais como você. Que esse dia eu brinquei com um amigo meu que ele fez a harmonização. Ele é fotógrafo, eu falei, ficou bonito, hein? Aí, e assim, ele falou, eu tinha maior medo, cara, de fazer. Então é legal que as pessoas vão perdendo esse medo, né? Vão perdendo esse medo e vão começando a se gostar de si. E descobrindo no seu próprio rosto características que às vezes ela nem olhava, nem percebia. E isso é tão bom. Assim, quando eu pego o espelho e mostro assim pro paciente, eu falo, tá vendo, ó, isso aqui você já tem de lindo.
Se você fizer isso, vai ressaltar isso que você já é muito bela nisso, ou já é muito belo. Aí a pessoa olha e fala assim, doutora, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca parei para me olhar assim. Esse olhar para si é o mais importante. Né? Você precisa se gostar. Eu vejo muitos pacientes, às vezes, chegando, mas eu tenho medo do meu marido achar isso, eu tenho medo da minha amiga falar que eu tô feia. Não, você, é para você. É para você primeiro. Se você fizer para você, tá ótimo. O restante que te ama vai gostar. Perfeito. Manda beijo. Para as minhas filhas, para as minhas pacientes, para o meu maridão, para todo mundo que está torcendo aí por mim. Perfeito. Gente, hoje eu recebi a doutora Vanessa Robaina. Falou certo. E no próximo podcast, no nosso próximo encontro, eu vou receber aqui uma querida amiga cerimonialista, que é a Gabriele. Gabriela é cerimonialista na região serrana e no estado do Rio de Janeiro também. Ela vai vir aqui, descer a serra para falar um pouco do seu lindo trabalho que ela faz, especialista em cuidar de toda a parte de assessoria do seu casamento. Então, vou receber aqui a querida Gabriele no próximo Casamento à Vista. E a gente te espera por aqui para bater um papo com vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.